Pessoal, este vídeo aqui é referente àquele vídeo que eu falava sobre o nono paredão, onde estava Denisiane, Fernanda e Matheus, né? Eu tirei 3 cartas do tarô e para a Denisiane saiu o Eremita, a Morte e o Mundo. Como eu estou lá naquele vídeo, quem sairia era a Fernanda, porque entre essas 3 cartas, a carta da morte é a mais forte, porque é a carta da finalização. Eu até afirmava que, no caso dela, o jogo dela chegaria ao final e que possivelmente ela seria um personagem que faria falta no jogo, né, nas dinâmicas da casa, da movimentação, né? E no caso da Denisiane, ela poderia até se afastar de certas pessoas e teria um jogo mais solitário. Ela iria estar mais concentrada nela mesma. E, de fato, né, ela teve alguns posicionamentos, algumas posturas que ela mesmo falava que não queria se envolver com o Matheus, né, ela preferiu se afastar dele para que isso não atrapalhasse o seu jogo. Mas eu também estava até afirmando que ela poderia até ter alguns posicionamentos, algumas posturas que afastasse até das amigas dela, né? Mas o jogo virou, né, no caso. Em vez de ter saído a Fernanda, saiu a Denisiane, né? Porque aqui não teria nem como falar que o Matheus iria sair, porque a carta do mundo é uma carta de vitórias, né? Até acredito que ele tem grandes chances de ir até a final. Se ele não ganhar, ele pode ser um dos 3 colocados, né? Possivelmente o segundo colocado, mas eu ainda vejo na questão da energia da carta que ele tem assim, um caminho de vitória, ou pelo menos um grande destaque indo para a final do BBB 24. Mas aqui, esse jogo não é sobre ele. Era sobre essas duas aqui, a Denisiane e a Fernanda. Mas não tinha como dizer que a Fernanda ficaria na casa, porque a carta da morte ela é uma carta de finalização, né? Tá certo que a carta do eremita, que é uma carta que mostra a pessoa solitária e em alguns momentos se afastar de grupos, né? Ela, em relação à morte, ela estava muito fraca. Porém, nas pesquisas, né, antes de eu realizar essa leitura, estava apontando que a Fernanda é quem sairia, né? Não estava tão forte assim para a Denisiane sair. Era pouca coisa, né, a diferença. Mas pessoas significativas, né, estavam puxando mutirão para que a Fernanda pudesse ficar, para o bem do entretenimento, aquela coisa toda. Mas, assim, eu entendo a importância dela do personagem para causar conflitos na casa e, de alguma forma, causar algumas ações no restante dos participantes para terem mais força, né, para lutar, para enfrentar ali o que seria o vilão da edição, né, para que a casa não esfriasse. Então, aqui estava muito forte para ela sair e, de certo modo, teve essa reviravolta, fazendo com que o eremita representasse mais o afastamento dela da casa, né? Mas aí, o que acontece? Foi uma má interpretação da leitura? Não digo que foi uma má interpretação. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, porque vários tarólogos, né, em sua maioria, que eu também pude confirmar, estavam acreditando também na saída da Fernanda. A leitura estava apontando a saída da Fernanda. Mas essa mudança, né, durante o caminho, tem uma questão de várias mãos em cima do destino, vamos colocar dessa forma, da Fernanda. Os participantes não podiam fazer nada, não era algo que, igual a pessoa chegando na mesa de jogo e pedir uma orientação para saber qual caminho tomar. Eu costumo falar para as pessoas que as minhas leituras são tendências, né? A energia que estava forte na vida da pessoa. Ou a pessoa mantém aquela energia, ou tenta fazer o possível para tomar um novo caminho. Que, no caso,
do Big Brother, os participantes não poderiam fazer isso, né? O máximo que a gente pode fazer aqui é votar para quem a gente quer que fique ou saia. Aqui eram essas tendências, né? Então, a tendência da Fernanda era sair, mas o jogo sofreu uma certa interferência, né? Mas não no quesito de manipulação. É uma interferência energética. A gente está falando de coletivo. Não é uma leitura que envolve somente uma pessoa. Envolve os participantes e também as pessoas que estão torcendo. Por mais que aqui esteja apontando o Matheus com grandes vitórias, o jogo pode virar, né? Se ele conseguir ter uma intuição forte de seguir por caminhos que o favoreçam, né? E se ele tiver uma boa torcida ainda que o fortaleça no jogo, isso aqui poderá se tornar realidade. É a mesma coisa que a pessoa ir ao médico, o médico fala assim, olha, você está com uma doença X, vamos fazer o tratamento possível, né? Mas tem grandes chances de não dar certo. E do nada a pessoa conseguir um milagre e se curar. Existem casos assim, né? Mesmo com o médico tendo a certeza. Mas a tendência para um diagnóstico, né, ser bem ruim era bem forte. E a pessoa conseguiu virar o jogo. Então, numa leitura que a gente sente mais as energias da pessoa, pode acontecer isso, né? Aqui estava refletindo o caminho de cada um, né? Mas tinha grandes chances dela sair? Sim, ela estava ali na beira do penhasco, mas ela teve força o suficiente, externa, né, no caso, para ser salva, né? Mas, de certo modo, isso pode acontecer sim nas leituras, não é má interpretação, são energias. Então, quando vocês virem leituras minhas ou de outros cartomantes que às vezes acontecem essa reviravolta, tem coisas assim que a energia muda bastante. Tem outros vídeos meus que eu fiz de outros paredões que se confirmaram, né? Mas, de qualquer forma, jogo que segue, vamos ver o que espera aí dos participantes nos próximos paredões.